Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Transmissão fraudulenta. Polícia Federal desarticula esquema de fraudes previdenciárias no Maranhão. BR-316, ponte sobre o rio Pindaré, tem tráfego liberado. Transporte público. Tribunal de Contas do Estado cobra plano da Prefeitura de São Luís para resolver falhas no sistema. Mestrado. UFMA segue com a seleção interna para concessão de bolsas em programas de pós-graduação profissionais. Olha, tem esporte, Mayra. Cavalo de Aço e Tubarão finalizam treinos para duelo na Série D. Tem também bode que foca em vitória sobre o Tocantinópolis na próxima rodada. E Ciro Sobral disputará 3 corridas pela Fórmula 4. Tem roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. E comentário de Paulo Pellegrini. Regularidade do Imperatriz é o destaque da temporada do futebol maranhense. Esse é o Jornal Rádio Universidade que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, e bom dia, ouvintes que acompanham a programação aqui do Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, não é isso, Mayra? Dia 4 de julho de 2025, hoje dia do operador de telemarketing. Dia do afélio da Terra, ponto da órbita em que um planeta ou um corpo menor do sistema solar está mais afastado do Sol. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos acompanhando Mayra Nogueira. Para você que está ouvindo a gente, quer saber mais, é só entrar no site da 106, www.universidadefm.ufma.br, e acompanhar a gente também pelo aplicativo da 106, né, que você pode conferir lá no site da 106 o caminho para fazer o download. Mayra Nogueira, vamos iniciando os destaques dos principais impressos locais com o Imparcial. Confira com a gente. Na entrevista, Adelmo Soares, Felipe virou vítima do próprio grupo. Aqui. O deputado estadual Adelmo Soares, do PSB, foi convidado desta semana no jornal Imparcial, programa Palpite, na Rádio Imparcial, né? Em bate-papo exclusivo com o colunista político Felipe Clã. Adelmo mergulhou no dia a dia e na acalorada disputa entre brandonistas e dinistas, revelando histórias e aproveitando para especular sobre o futuro. É isso aí, política nesse ano, nesse pré-ano eleitoral, né, melhor dizendo. Vamos a mais destaques. Sem favoritismo do país do futebol. Abel diz que Palmeiras é azarão contra o Chelsea e pede torcida americana, Independence Day, olha só. E presidente do Fluminense fala sobre favoritismo do Al Hilal em partida decisiva. São os confrontos, viu? Que acontecem hoje, portanto, sexta-feira, no Mundial de Clubes. E também Afropunk Experience Maranhão anuncia line-up completo com Crioula Beat, Célia Sampaio, Núbia, Mano Brown, Duquesa e N. É isso aí, é evento que vai acontecer aqui em nosso estado. Para finalizar, Amanda Lícia apresenta o Entre Kids Festival Infantil. Fique ligado que no roteiro cultural tem muita opção de diversão no finalzinho aqui do Jornal Rádio Universidade, tá, Mayra Nogueira? 7h18. O que é que tem de destaque aí em Jornal Pequeno? Jornal Pequeno, TCE revela falhas em contratos bilionários e abandono de terminais de transportes em São Luís. Entre as falhas encontradas, destacam-se o abandono e a precarização dos terminais de integração,
sem plano de uso, manutenção ou melhorias por parte das concessionárias. Polícia Federal deflagra operação no Maranhão contra esquema previdenciário que causou prejuízo de 4,7 milhões aos cofres públicos. A Polícia Federal, por meio da Força Tarefa Previdenciária, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Transmissão Fraudulenta, com foco na repressão a crimes contra o sistema previdenciário no Maranhão. A investigação, que teve início em 2022, apura a atuação de um grupo criminoso composto por contadores que inseriam vínculos empregatícios inexistentes no sistema CEFIP, Conectividade Social. STF homologa plano do INSS para devolução de descontos ilegais. Alcolumbre quer limitar acesso ao STF e dificultar contestação de leis do Congresso. Porto do Itaqui leva a realidade virtual à maior feira agropecuária do Norte e Nordeste. O Porto do Itaqui marca presença na Expoimp 2025, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, com uma proposta que destaca a modernização logística e o uso de tecnologia no setor portuário. A principal novidade é o lançamento da inteligência artificial Mariá, criada para facilitar o acesso às informações sobre pesquisa, inovação e operações do porto. E a Assembleia aprova a medida provisória que estrutura os CRAS para desenvolvimento do Programa Maranhão Livre da Fome. É isso aí, Mayra. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho, destaques dos portais. São 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h21 agora. Participe com a gente, tá? Você pode mandar sua mensagem. 992 17 26 47 é o WhatsApp da Rádio Universidade para sua participação. Por aqui pelo Waze.com, na internet, a gente confere que o trânsito, em linhas gerais, está tranquilo, né? Tem um ponto aqui que eu quero trazer da BR, aliás, da Avenida Guajajaras, né? Teve um acidente lá na Avenida Guajajaras, já nas imediações ali perto da Rua São Luís, enfim, naquela altura, mas na avenida, perto já da Avenida José Sarney, aquela região ali do São Cristóvão, tá? Uma colisão, né? Colisão, pelo menos é o que indica aqui as informações do Waze.com. O trânsito está complicado nos dois sentidos, é o que parece, aliás, no sentido Avenida dos Franceses, Avenida Santos Dumont, ali próximo da entrada da Avenida Santos Dumont, sentido Avenida dos Franceses também, tá? É isso aí, o trânsito está complicado por lá neste momento. Borges Júnior vem com mais informações. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a você que segue com a gente nesta sexta-feira. Fecha a semana acompanhando o Jornal Rádio Universidade, informações do trânsito. Somado a esse acidente na Avenida Guajajaras, temos mais 2 registros referentes aí relacionados a acidentes. Uma situação registrada na Avenida dos Franceses, altura do condomínio dos Franceses, nas imediações do bairro Outeiro da Cruz. A SMTT esteve no local, fez a demarcação da situação. Foi um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão, registro apenas com danos materiais. Trânsito chegou a ficar comprometido. Outra situação, uma outra equipe da SMTT já está em deslocamento ainda com atenção a essa situação, agora para fazer a perícia. O outro acidente foi na Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Angelim, situação envolvendo 2 carros de passeio, registro também apenas com danos materiais, situação registrada aí no sentido bairro, não comprometendo a fluidez na via, e a SMTT já atuando nessa situação. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Borges, vamos acompanhar, Borges, 7h23, continue aqui com a gente também, você também, tá? 992 17 26 47 para informações, mensagens ou outros assuntos também, tá? 7h23, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Notícias da cidade, Borges, vamos iniciando falando sobre transmissão fraudulenta. A Polícia Federal desarticulando um esquema de fraudes previdenciárias
aqui no estado, né? Como foi esse esquema, Borges? Adalberto, a ação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira, operação de repressão a crimes contra o sistema previdenciário no Maranhão. Durante a ação foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária. As investigações elas foram iniciadas em 2022. Ela apura a atuação de um grupo criminoso, grupo composto por contadores. Eles seriam responsáveis pela inserção de vínculos empregatícios inexistente no sistema SFIP, Conectividade Social. Esse sistema ele é utilizado para a transmissão da guia de recolhimento do FGTS e também para informações da Previdência Social. O intuito era viabilizar a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários. Dentre esses benefícios estavam a aposentadoria por idade, também a aposentadoria por tempo de contribuição e ainda pensão por morte. As investigações elas já identificaram mais de 600 vínculos trabalhistas, isso fora do período, sendo que esses vínculos eles foram inseridos em empresas formalmente ativas, mas sem movimentação econômica ou mesmo inativas. Isso sempre com remunerações salariais próximas ao valor do teto previdenciário. A ação ela já identificou mais de 40 empresas utilizadas nessas fraudes. Outras pessoas jurídicas ainda estão em processo de identificação, também sob análise aí da Polícia Federal, em relação ao prejuízo causado ao erário, prejuízo estimado com a concessão dos 180 benefícios já identificados, chegando aí a 4,7 milhões de reais, e os investigados agora eles podem responder pelos crimes de estelionato majorado contra o INSS e associação criminosa, também falsidade ideológica e ainda inserção de dados falsos em sistemas de informações. As penas somadas para esses crimes, elas podem ultrapassar aí, passar dos 26 anos de prisão. Mayra, Adalberto. Olha, Borges, esse é um dos piores tipos de crime. A gente tem várias modalidades de crimes aqui no Brasil, né? E essa é uma das piores, tá? É o tipo de fraude, principalmente porque tem relação com a Previdência, tá? E olha, a recorrência desse tipo de crime aqui em nosso país, ela é gigantesca, ela independente de qualquer local, estado, ela acontece, né? Mas a quantidade é absurda, né? Estelionato, fraude em relação ao dinheiro de previdência, né? As pessoas estão no final da vida, que tem que viver bem, é bom, né? É bom que o final da vida das pessoas seja bom, por conta de uma vida de trabalho e uma série de coisas. Ela quer viver bem os últimos anos de sua vida. E, enfim, esse tipo de fraude atrapalha esse tipo de coisa. É um dos piores tipos de crime que a gente tem aqui no país, infelizmente. 7h27, Mayra Nogueira. Borges, falando sobre a BR-316, a ponte sobre o Rio Pindaré tem tráfego liberado. A Via Maia é a principal ligação entre as regiões Norte e Nordeste, trecho importante e fundamental para o escoamento de frutas, legumes, verduras, também produtos vindos da Zona Franca de Manaus, produtos que passam pelos portos de Belém e Barcarena, ali no Pará. A ponte sobre o Rio Pindaré também é conhecida como Ponte dos Índios, instalada na BR-316, teve então o tráfego completamente liberado nesta quinta-feira, no dia de ontem, informação confirmada, repassada por meio de nota pelo DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, trânsito então retomado após a conclusão dos serviços de reabilitação na ponte, ela que fica entre os municípios de Santa Inês e Bom Jardim. Teve agora o trânsito liberado para todos os tipos de veículos. A ponte, a gente lembra, ela estava fechada após indígenas, a terra indígena de Pindaré, eles detectarem a corrosão no vão central, o que ocasionou aí o colapso parcial da estrutura. Então foi fechada de forma cautelar, mas a partir de ontem, a partir dessa quinta-feira, com a conclusão das obras, teve então o tráfego liberado. Mayra, Adalberto. Que bom, que bom. 7h28. Borges, mudando de assunto mais uma vez, ainda nessa linha, né, de transporte, só que aqui na capital, né,
Tribunal de Contas do Estado cobra plano da Prefeitura de São Luís para resolver falhas no sistema de transporte público. Adalberto, a Prefeitura aqui da capital, a Prefeitura de São Luís, deve apresentar um plano detalhado com medidas para corrigir falhas identificadas na operação do sistema de transporte coletivo urbano aqui da capital. A determinação é do TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, decisão que foi tomada esta semana, na quarta-feira, isso após julgamento de uma auditoria extraordinária. Essa auditoria, ela analisou, avaliou aí os contratos de concessão firmados a partir da concorrência pública número 4 de 2016, auditoria referente ao exercício financeiro de 2021, e foram avaliados aspectos como a gestão contratual das concessões, também o funcionamento do sistema de bilhetagem automática, as condições dos terminais de integração e ainda a conformidade do sistema com a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei número 12.587 de 2012. Agora, a SMTT, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, ela deve ser notificada oficialmente pelo TCE, essa notificação que deve acontecer aí nos próximos dias. A partir, então, dessa notificação, a gestão municipal ela deve divulgar os prazos. Esses prazos eles vão ser fixados para o cumprimento das obrigações pelas empresas, e se o cronograma ele não for cumprido, o município ele pode ser alvo de sanções administrativas e também financeiras. Deve ainda ter que reavaliar o modelo atual de concessão do transporte público aqui da capital, aqui de São Luís. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h30 agora. Você sabia que a Vale está presente em São Luís há 40 anos? Pois é, nesse tempo vem apoiando projetos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. São ações em cultura, economia e muitas outras áreas. Só no primeiro trimestre de 2025, foram mais de 990 milhões de reais em compras com empresas maranhenses. 50% de tudo que é contratado é com fornecedores locais. E não para por aí. Mais de 140 projetos culturais também recebem apoio do Instituto Cultural Vale, como o tradicional Boi Barrica e a emocionante Via Sacra. Tudo isso mostra o quanto é possível crescer junto, com responsabilidade e compromisso com quem vive aqui. Vale Mais São Luís, juntos, construindo o presente e o futuro. Você confere no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. Vamos falar sobre a UFMA, que segue com seleção interna para a concessão de bolsas em programas de pós-graduação profissionais. Tem esporte, Cavalo de Aço e Tubarão finalizam treinos para duelo na Série D. Bode foca em vitória sobre o Tocantinópolis na próxima rodada. Ciro Sobral disputará 3 corridas pela Fórmula 4. Paulo Pellegrini traz no comentário: regularidade do Imperatriz é o destaque da temporada do futebol maranhense. E no roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Não saia daí, a gente volta com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. São 7h32 agora. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, eu vou dar uma entrevista. E o que eu devo fazer? Então, a primeira coisa é organize o seu tempo. Faça da entrevista um evento especial. Veja a questão do deslocamento até o estúdio, até o local que você vai fazer essa gravação, o tempo que você precisa. O ideal ali é você sair com meia hora de antecedência, considerando o trânsito, a sua maquiagem, a sua preparação para a entrevista. Então, a organização da chegada ela é fundamental. Durante a entrevista, converse com o jornalista, né? Você vai chegar com antecedência, então você vai poder rever os principais pontos, colocar alguns termos técnicos, e na hora de encerrar a entrevista, não esqueça, muito importante, agradeça, converse com o jornalista, construa um network para que você possa fazer uma entrevista com a melhor qualidade possível. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br.
Vamos construir a cidade do futuro? Um lugar onde a inovação começa na escola, se espalha pelas ruas e transforma a vida de quem empreende. O Transformar Juntos é isso. Gestores públicos, empreendedores e cidadãos construindo juntos a cidade do futuro. Dias 15 e 16 de julho, no Multicenter Sebrae, em São Luís. Viva o futuro inovador. Realização Sebrae. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 99222 7070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. De janeiro a junho deste ano, a Equatorial Maranhão registrou 1.160 ocorrências de pipas em contato com a rede elétrica em todo o estado. Esse tipo de acidente provoca interrupções no fornecimento de energia e representa risco de choques graves ou até fatais. Com a chegada das férias escolares, a brincadeira de empinar pipas torna-se mais frequente, principalmente entre crianças e adolescentes. Para reduzir os riscos e promover a segurança, a Equatorial Maranhão orienta: não empine pipas perto da rede elétrica, dê preferência a locais abertos, como campos e praias. Crianças devem estar sempre acompanhadas de um adulto responsável. Nunca tente retirar pipas enroscadas em fios elétricos. Evite o uso de cerol e linha chilena. Além de ilegais, esses tipos são extremamente perigosos. Não solte pipas em dias de chuva ou com muito vento. Em caso de acidente, não toque na vítima. Acione o SAMU 192, o Corpo de Bombeiros 193 e, se necessário, a Central 116 da Equatorial para que a rede elétrica seja desligada. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. Jornal Rádio Universidade. 7 horas 38 minutos agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Eu, Mayra Nogueira, e você com as notícias da manhã, nesta sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, trazendo Borges de volta ao vivo com a gente aqui
para falar desta vez, Borges Júnior, sobre o mestrado, né? UFMA segue com seleção interna para concessão de bolsas em programas de pós-graduação profissionais, não é isso? Adalberto, processo de seleção para concessão de 15 bolsas de mestrado, bolsas voltadas de forma exclusiva para estudantes de pós-graduação, estricto sensu, profissionais da instituição, sendo que uma dessas vagas é direcionada para o programa de pós-graduação profissional. Apoio financeiro, ele tem duração máxima de 24 meses, iniciativa fruto de uma parceria estratégica entre a Universidade Federal do Maranhão e a FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. E para concorrer, o estudante ele deve se enquadrar em alguns critérios, em alguns requisitos. Por exemplo, estar regularmente matriculado, possuir currículo atualizado na plataforma Lattes, também está com cadastro ativo e atualizado no cadastro único, CAD único, e ainda não possuir vínculo empregatício ou outra bolsa vigente. Em relação às inscrições elas são realizadas de forma exclusiva por e-mail, e isso até o dia 11 de julho deste mês, portanto, dia 11 de julho de 2025, 11 deste mês. Essas inscrições elas devem ser submetidas pelas coordenações dos programas ao endereço eletrônico ageufma.dpg@ufma.br, ageufma.dpg@ufma.br, com o assunto inscrição para a Bolsa Profissional 2025 FAPEMA. O resultado preliminar, ele vai ser divulgado no dia 21 de julho deste ano, prazo para recurso até 23 de julho, também 23 deste mês, já a divulgação do resultado final. A previsão é de que ele saia até o dia 30 de julho, 30 deste mês, também de 2025. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h41 agora. Mayra Nogueira, vamos aqui dar só um panorama, tá? Dos portais da capital maranhense, na manhã desta sexta-feira. Em O Imparcial, o destaque é Ponte dos Índios. Tráfego da ponte sobre o rio Pindaré, na BR-316, está totalmente liberado. Informação que Borges trouxe aqui no primeiro bloco. Em G1 Maranhão, o destaque é: inscrições do ProUni para mais de 7 mil bolsas no Maranhão terminam nesta sexta-feira. Fique atento. Ataque a tiros em barbearia deixa 6 feridos em São José de Ribamar. Que loucura, né? E maranhense ferido na guerra busca voltar ao Brasil, afirma mãe. Soldado maranhense teve perna amputada ao pisar em mina terrestre. Isso na guerra, né, da Ucrânia e Rússia. Para finalizar, o Jornal Pequeno destaca, só dá um F5 aqui, é isso aqui. Parceria entre Governo do Maranhão, Banco do Nordeste e também o Sebrae vai facilitar acesso a microcrédito com juros zero. De acordo com o governador Brandão, cada posto do Viva Procon terá um guichê exclusivo para microcrédito. 7h42 agora, vamos ao tempo, Mayra Nogueira. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 17 minutos para as 8, a previsão indica nesta sexta-feira períodos de sol e nuvens ao longo do dia. Pela manhã, o céu estará parcialmente ensolarado, com cerca de 45% de cobertura de nuvens. A temperatura em São Luís está em torno de 24 graus, a umidade relativa do ar é alta, 93%, e os ventos sopram de leste e nordeste com intensidade moderada. Não há previsão de chuva significativa para o dia e o índice UV está abaixo do início da manhã. É isso aí, Mayra. Vamos agora à tábua de maré neste dia 4, pré-amar. A primeira aconteceu às 1h19 da madrugada, com 4,9 metros. A segunda será às 2h01 da tarde, com 4,8 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 7h40, neste instante, praticamente, né? Com 1,6 metro. A segunda será às 8h08 da noite, com 1,7 metro. Notícias do Brasil. Trazendo agora as manchetes nacionais, Mayra Nogueira, a gente começa com Folha de São Paulo. Congresso quer obrigar o governo a pagar emendas antes da eleição de 2026.
Discussão ocorre após presidente da Câmara romper acordo com o PT. Qual a manchete de O Estado de São Paulo, Mayra? O Estado de São Paulo, Alcolumbre quer impor limite para partidos irem ao STF contra o Congresso. Tentativa do PSOL de derrubar decreto legislativo faz com que o presidente do Congresso peça urgência no tema. As manobras, né, da política. E para finalizar, o Globo, na manchete de O Globo, 7 horas e 44 minutos, artilharia multiplicada. IA barateia, agiliza e expande guerra política nas redes sociais. Conflito entre governo e Congresso em torno do decreto do IOF expõe como a tecnologia acelera, transforma e embute riscos ao embate digital. É isso aí. A ofensiva do PT e de apoiadores do governo Lula, usando vídeos produzidos por IA contra o Congresso nas redes sociais e respondida na mesma moeda por algumas siglas do Centrão, sinaliza um novo patamar da acirrada guerra política digital que virou cotidiana no Brasil nos últimos anos. A coisa está pesada, viu? E isso aqui vai ser uma explosão nas eleições de 2026. Já começou. 7 horas e 45 minutos, Mayra. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas e 46 minutos agora. Vamos às informações do esporte aqui na 106. Mário Nogueira, para começar, o que a gente tem? Tem Cavalo de Aço e Tubarão, finalizando treinos para o duelo pela Série D. O Imperatriz já está na linha para treinos, na ilha, né? Melhor dizendo, está na ilha, aqui em São Luís, para esses treinos e também ajustes técnicos e táticos no campo César Araçagi, isso nesta sexta-feira, enquanto o Sampaio trabalha no centro de treinamento José Carlos Macieira. As duas equipes se enfrentam amanhã, sábado, pela 11ª rodada da fase de grupos. E também lembrando que Paulinho Kobayashi vem fazendo adaptações no elenco para atender às necessidades do Colorado. A tendência é a volta do volante Jefferson Prio para o meio-campo e do zagueiro Felipe Almeida, mas só deve definir a formação titular instantes antes do jogo. Seu Augusto deve promover mudanças em todos os setores do tricolor e ainda revelar os 11 titulares somente a poucos minutos da partida. É provável que Rai jogue na lateral direita e o Adson seja uma opção na lateral esquerda. Cavalo de Aço busca a 4ª vitória sobre o Tubarão na temporada e a Bolívia busca vencer o adversário para espantar a desconfiança. O duelo acontece, portanto, amanhã, sábado, às 4 da tarde, no Gigante da Vila Palmeira. E o Bode Gregório, Maia? Bode Gregório foca em vitória sobre o Tocantinópolis na próxima rodada. A partida do Maranhão Atlético pela 11ª rodada da Série D, diante do Tocantinópolis, é vista pela equipe maranhense como fundamental para alimentar o sonho de avançar para a 3ª divisão. Pois é, Marcinho Guerreiro deve promover poucas mudanças na equipe e manter a formação que venceu o duelo com o Sampaio Corrêa no último sábado. É provável que o Vagalume permaneça no time titular, assim como o Kevin no reforço da defesa. Um desfalque é o zagueiro Arlan. Ele não seguiu com a delegação atleticana que desembarcou ontem em Imperatriz para treinos. O time seguiu para Porto Franco, onde vai ficar concentrado até amanhã, quando se desloca para o local do jogo. É isso aí. MAC e Tocantinópolis se enfrentam amanhã às 4 da tarde no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, interior do Tocantins. Vamos agora falar sobre o Ciro Sobral, que vai disputar 3 corridas pela Fórmula 4 neste mês. O piloto maranhense é o 4º colocado e único representante do Norte e Nordeste da Fórmula 4 Brasil, principal categoria escola em monopostos do automobilismo nacional. Ele finaliza a preparação com foco na 2ª etapa da disputa. Atual campeã por equipes da F4 Brasil, Ciro Sobral encerrou a temporada de 2024 com ótimos resultados e com experiência internacional,
Fórmula 4 italiana no Autódromo de Monza. É uma das revelações nesta modalidade e um dos favoritos ao título. O atleta da TMG Racing vai competir em 3 corridas previstas para os dias 18 e 20 de julho, isso no Autódromo Velocita, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. A expectativa é permanecer entre os líderes e também avançar na classificação geral. A gente vai torcer bastante para que o maranhense decole, né? Praticamente decole nessa modalidade, né? Automobilismo, maravilha. A redação aqui é de Joelma Valdez, viu, Mayra Nogueira? E para lembrar todos que tem muito esporte de segunda a sábado aqui na 106. De segunda a sexta é ao meio-dia. No sábado, às 11 da manhã, estou falando do apito inicial com grande equipe e muita análise e informação, claro. E agora tem Paulo Pellegrini em seu comentário. Regularidade do Imperatriz é o destaque da temporada do futebol maranhense. Diferentemente dos altos e baixos dos principais rivais, o Imperatriz se destaca na temporada 2025 pela sua regularidade. O atual vice-líder do Grupo B da Série D do Brasileirão é o único dos grandes maranhenses que não atravessou grandes momentos de crise este ano. Os números são bons. Em 2025, foram 28 jogos, 12 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. 3 delas para o MAC, a quem o Cavalo de Aço não venceu este ano. O Imperatriz nunca ficou mais de 3 jogos sem ganhar e apenas uma vez sofreu 2 derrotas seguidas. Se o MAC tem sido pedra no sapato do time vermelho, contra o Sampaio e o Moto, o Imperatriz conseguiu importantes vitórias ao longo do ano. Fora de campo, discernimento na gestão do futebol, com a paciência necessária para fazer a troca de treinador somente após o estadual, dando ao atual técnico as condições para iniciar o trabalho com a Série D ainda em início. E não são somente os números que animam. O Imperatriz sempre manteve um bom padrão de jogo e é um time que sofre pouco. A torcida responde, quase sempre lotando o Frei Epifânio. As perspectivas são de classificação para a segunda fase da Série D. Entre os 4 jogos restantes, novamente os clássicos contra Sampaio e MAC. Contra o Sampaio, inclusive, amanhã, a partir das 4 da tarde, no Castelão, com transmissão da parceria campeã Timbira Universidade FM. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. De janeiro a junho deste ano, a Equatorial Maranhão registrou 1.160 ocorrências de pipas em contato com a rede elétrica em todo o estado. Esse tipo de acidente provoca interrupções do fornecimento de energia e representa riscos de choques graves ou até mesmo fatais. Com a chegada das férias escolares, a brincadeira de empinar pipas torna-se mais frequente, principalmente entre crianças e adolescentes. Para reduzir os riscos e promover a segurança, a Equatorial Maranhão orienta: não empine pipas perto da rede elétrica. Dê preferência a locais abertos, como campos e praias. Crianças devem estar sempre acompanhadas de um adulto responsável. Nunca tente retirar pipas enroscadas em fios elétricos. Evite o uso de cerol e linha chilena. Além de ilegais, esses materiais são extremamente perigosos. Não solte pipas em dias de chuva ou com muito vento. Em caso de acidente, não toque na vítima. Acione o SAMU 192, o Corpo de Bombeiros 193 e, se necessário, a Central 116 da Equatorial, para que a rede elétrica seja desligada. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro das melhores dicas de diversão para o seu fim de semana. Fique ligado! E começamos as estreias da semana com Jurassic World, o recomeço. No novo capítulo da franquia, uma equipe vai ao parque em uma operação secreta para obter amostras de DNA das 3 criaturas mais colossais da Terra, da água e do mar.
em cartaz nos cinemas da cidade. É isso aí, Mayra. Também estreou no Maranhão o documentário Andy Warhol, Um Sonho Americano. A história da transformação de um garoto de família pobre de imigrantes rutenos de Pittsburgh em uma figura de culto à pop art e também um criador de tendências. E ainda está em cartaz Megan 2.0. 2 anos após a robô sair do controle da criadora, a tecnologia foi roubada e usada para criar uma arma militar. Com o futuro da humanidade em jogo, a única opção é ressuscitar Megan e aprimorá-la, tornando-a mais rápida, mais forte e ainda mais letal. Pronto, agora é pegar a pipoca e boa sessão. Vamos agora, sexta-feira, as dicas de sexta? Sextou e começa aqui com o espetáculo Vareta, show de mistura, acrobacias e ritmos latino-americanos com o palhaço Vareta, interpretado por Ricardo Gadelha, descobrindo um tripé de varas de bambu guiado por uma borboleta com quem se comunica com linguagem única. Às 15h, no Teatro Napoleão Everton, no Jardim Renascença. Continuando, Mayra tem Red Funk, a festa na Glam, uma noite que promete muita diversão e também mistura de ritmos como forró, funk e eletrônica. A festa conta com Alisson Tavares, Matheus Goodwin e DJ Thiago. É a partir de 10 da noite na Glam House, na Avenida dos Portugueses, quadra 32, Ponta da Areia, com ingressos no Simpla. Finalizando com o último dia da 3ª edição do Festival Sesc Bandas de Música, com apresentações gratuitas. O festival tem como objetivo incentivar a valorização musical. O tema deste ano é São no Guarnicê das Bandas de Música. O último dia conta com a banda da Guarda Municipal, no Sesc Deodoro, Avenida Silva Maia, Centro. A SL Brás também, ao meio-dia, no Sesc Turismo, na Avenida São Carlos, no Olho d'Água, e a partir das 15h, no Teatro Arthur Azevedo, com recital e concerto de alunos. É isso aí, imperdível, né? Vamos agora, Mayra, às dicas de sábado. Sabadão começando com Samba no Secreto. É uma festa com muito samba e pagode, com os grupos Feijoada Completa, Samba de Reis, Samba da Tamarineira e também o pagode do Ivan. Tudo isso a partir de 5h, no Secreto Bosque, que fica na Rua G, Jardim Atlântico, no Turu, com ingressos no Simpla. E continuando com o de Malaicuia Fest, primeiro show da turnê da banda Bastardes. O festival também conta com as bandas Brutalian, Torturizer, Tóxico, Zambi e Quantic Order. Os shows prometem muito metal e rock a partir das 7h no The Rock, na Rua do Trapiche, 59, no centro. É isso aí, Mayra. Finalizando o sabadão, tem Entre Kids Festival, primeiro festival infantil com área de diversão, parquinho, brinquedos e também a apresentação de Mundo Pita, Jéssica Souza, Tio Jorge, Maria Clara e JP, Rafa e Luiz, Reino das Princesas com Matarazzo Produções e o Barraquinha. É a partir de 4h, na área externa do São Luís Shopping, que fica lá na Professor Carlos Cunha, no Jaracati. Aí tem domingo, já trazendo todas as dicas aqui de domingo pra gente. Vamos lá, começando aqui com a turma do Snoopy, que garante muita diversão para a criançada com tobogã, piscina de bolinhas, espaço instagramável, casinha do Snoopy e muito mais. Tudo isso a partir de 1h, no Shopping da Ilha, na Avenida Daniel de Latouche, na Coama. Continuando, domingão com férias na beira do mar, isso com DJ Razuki, Grupo Feijoada Completa, DJ Rogério Mix, Bruno Shinoda e Samba de Reis, a partir de 5h, no Casarão Beira do Mar, que fica na Praça Gonçalves Dias, Centro Histórico. Adalberto, tem também Arraial do Ipem para finalizar essa programação aí, uma programação recheada de muita música regional maranhense, como o Boi de Morro, os Tambor de Crioula, Boa Esperança e a Dança do Coco Pirinã. Ainda tem Eric Andrade e muito mais. Começa a partir das 5h30. É isso aí, muita diversão no Arraial do Ipem, né? O São João. E o que a gente tem no destaque cultural, Mayra? Vamos ver, vamos conferir, ouvir e vamos lá, se liga aí, conferindo tudo aí o que acontece no Destaque Cultural agora. Destaque Cultural. Musical infantil Endêmicos estreia neste sábado no Teatro João do Vale. Neste fim de semana, o Teatro João do Vale, no Centro Histórico de São Luís, recebe o espetáculo Endêmicos, voltado ao público infantil. Misturando diversão, aventura e conscientização ambiental,
O musical é uma obra autoral da escritora e bióloga maranhense Keila Kali, levando ao palco uma história lúdica e emocionante. A autora fala sobre a origem da ideia. Endêmicos, ele surgiu primeiro como um livro, uma história em forma de fábula e que eu acabei não publicando. E depois eu pensei, eu acho que seria muito legal transformar esse livro, essa história, numa dramaturgia. E aí foi quando eu comecei a fazer a adaptação, a estudar e adaptar o texto. E desse processo de adaptação, as músicas elas foram surgindo naturalmente, porque no livro não tinha essas músicas. Não fazia parte, as músicas faziam parte do texto. E na adaptação, nesse processo, elas foram surgindo. Em cena, acompanhamos 4 filhotes de animais endêmicos que são convocados por uma sapa-fada para salvar a floresta. O elenco apresenta nomes experientes do teatro maranhense, prometendo uma experiência encantadora para toda a família. Apostando na sensibilidade única das crianças, a autora criou um mundo fantástico e imaginativo. Quem dá vida à história são os artistas experientes do musical maranhense, como a diretora-geral Brícia Queiroz, a coreógrafa Rebeca Carneiro e o diretor musical Paulo Cardoso. O elenco é composto por Tiago Marques, Gabriel Braga, Sofia Cartágenes, Carliene Moreira, Ficha e Zanto Holanda. Keila Kali fala sobre as mensagens da história para o público infantil. Eu acho que tem 2 mensagens centrais na história, muito importantes, né? Uma fala sobre a questão ambiental, sobre a gente valorizar, proteger esses animais, essas espécies, sobre formas mais ecológicas e sustentáveis da gente viver. A peça também traz as ações antrópicas, como elas afetam esses animais, as diferentes tipos de atividades humanas que prejudicam ali, ameaçam a biodiversidade, mas também traz lições e reflexões a respeito das relações interpessoais. E eu não quero dar spoiler, mas durante essa missão mágica que eles precisam salvar o ambiente, eles se deparam com as suas diferenças culturais, de opiniões, enfim. E é muito interessante como tudo vai se desenrolando no decorrer da história. As apresentações acontecem neste sábado, dia 5, e no domingo, 6, às 5 da tarde, com entradas disponíveis no site ingressodigital.com.br. O Teatro João do Vale fica na Rua da Estrela, Centro Histórico. Imperdível! É isso aí, Mara Nogueira. A gente fica por aqui, portanto, nessa edição de sexta-feira do Jornal Rádio Universidade. A Sandra Mara Jesus, lembrando aqui que além dela desejar um excelente final de semana para a gente, tá? Para todos nós, ela fala que é o primeiro final de semana das férias, ela lembra a gente sobre isso, tá? Muito obrigado, Sandra Mara, muita diversão, portanto, nesse primeiro final de semana de férias aqui em São Luís, muita agitação, o roteiro cultural que você conferiu, acabou de conferir, não é isso, Mayra? Isso, a produção de hoje é de Maiara Cordeiro, Teófilo Moraes, com edição de Marcos Belfort. É isso aí, a gente fica por aqui e a gente deseja, claro, um ótimo final de semana. Fique com a gente tem muita programação boa, tem orgânica no domingo às 10 da manhã, tem música instrumental, enfim, estação cinema e muito mais na Rádio Universidade, para você. A gente volta com mais informações do Jornal Rádio Universidade, segunda-feira. Até lá, um ótimo fim de semana. Mayra assume agora a sessão das 8 com muito forró. Ainda no clima de São João, não é isso, Mayra? Com certeza, Adalberto Júnior já tem forró aqui para você no Sessão das 8. Obrigada, Adalberto, pela companhia.
O jornal agradeço. volta na segunda. Bom fim de semana. Obrigada. Para você também. DYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo